Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. É sempre uma grande alegria, uma honra podermos estar juntos. Nós estamos na nossa igreja falando sobre a série Escolha Viver. Nosso objetivo é ajudar você a, de forma prática, poder tomar boas decisões e atitudes na sua vida, de forma a honrar a Deus e que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais profunda no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Um tema que faz parte das nossas vidas, gostemos ou não. Nós precisamos saber lidar com finanças, com dinheiro, com recursos que estão às nossas mãos. Por isso, é importante a gente ter uma visão equilibrada, correta sobre o dinheiro. E hoje falaremos sobre isso. Falaremos sobre a escolha de vivermos de forma sábia com o dinheiro, com o bom uso do dinheiro. Sem amor ao dinheiro, mas também não perdendo a oportunidade de avançar na carreira, nos estudos, nas finanças. Sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero convidar você a, junto comigo, podermos pensar num texto da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versos de número 9 e 10. Quero convidar você também a participar conosco através dos comentários aí na nossa rede, também compartilhar o vídeo, passar para outras pessoas se você entende que esse vídeo pode abençoar a vida de outras pessoas e estarmos juntos. Aí coloca aí o seu compartilhar, o seu curtir, curte a página, esteja junto conosco aqui na nossa escola de formação ministerial. Vamos lá então, 1 Timóteo capítulo 6, versos de número 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O texto bíblico, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, o pastor Timóteo, um líder da igreja, para que ele possa lidar bem com o povo de Deus. E uma das instruções que Paulo está ofertando a Timóteo é para que ele instruísse aos membros da igreja a qual Timóteo iria pastorear, para que eles soubessem ter uma visão equilibrada com o dinheiro. Porque se eles amassem o dinheiro, se eles colocassem o dinheiro acima de Deus nas suas vidas, eles teriam problemas. Eles trariam para si uma série de dificuldades. A realidade é que todos nós precisamos de recursos financeiros para podermos viver. Precisamos comer, precisamos estudar, questões de saúde, questões familiares, lazer, moradia. Nós precisamos de recursos financeiros e eles fazem parte da vida. Só que a palavra de Deus nos alerta que precisamos ter uma visão equilibrada dos recursos, do dinheiro, porque ele tem um poder nas nossas vidas de se tornar um ídolo. Não é à toa que Jesus vai falar no livro de Mateus, no capítulo de número 6, do verso de número 19 a 24, que não dá para amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro é um excelente servo, um excelente recurso na nossa mão se soubermos usá-lo com sabedoria. Porém, ele se torna um terrível senhor se nós nos deixarmos dominar por ele. Então, Jesus, inclusive, o chama como mamon, a ideia de que ele pode assumir um papel de uma divindade na nossa vida. De fato, se você pensar, por exemplo, numa nota de dinheiro e você deixá-la no chão, dificilmente você vai ficar indiferente àquela nota. É natural que você tente pegar, que você tente olhar, que você tente obter aquele recurso. Por quê? Porque há algo que nos atrai no dinheiro. Porque o dinheiro, ele nos faz algumas promessas. Promessas essas que são muito tentadoras. E que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos correr atrás dele, esperando obter dele, do recurso financeiro, das riquezas, do dinheiro, essas coisas. A primeira coisa que o dinheiro nos oferece, por isso ele é tão tentador, e por isso o amor ao dinheiro ele é tão tentador, é porque ele nos promete segurança. No livro de Lucas, no capítulo de 12, do verso 16 a 21, ele conta a história de um grande senhor, proprietário, agricultor que tinha muito dinheiro. Ele vai dizer, no livro de Lucas, capítulo 12, ele vai dizer assim:
olha, alma, regala-te, vive conforme bem queres, porque tens dinheiro para muitos e muitos dias. E o texto bíblico diz que aquele homem era insensato e louco, porque ele não sabia o que a vida dele haveria de acontecer. De fato, ele podia morrer no dia seguinte, ele podia perder tudo. Mas o dinheiro tem esse poder, essa promessa de que ele vai nos ofertar segurança. De fato, o dinheiro pode nos ofertar alguma segurança, sim. No momento de emergência, no momento de necessidade, uma emergência médica, ter um recurso financeiro faz diferença. Só que, se eu entender e achar que isso será suficiente para a minha vida, eu terei problemas. Esse é um primeiro risco. Por que o amor ao dinheiro nos atrai? Isso é um tema importante. Porque ele nos fornece essa falsa ideia de segurança. O segundo risco é porque ele promete paz. O texto de Eclesiastes, capítulo 5, do verso 11 a 12, vai mencionar a ideia de que aquele que busca recursos e busca sem levar em consideração o restante da vida e sem levar Deus em consideração, ele acha que se ele tiver muito dinheiro, então ele poderá descansar. Então ele poderá ter tranquilidade de poder viver a vida sem dores de cabeça, sem ter que lidar com problemas. Isso não é verdade, porque os problemas não acabam com os recursos financeiros. De certa forma, alguns problemas aumentam com o fato das riquezas aumentarem. Há mais complexidade na hora de lidar com as finanças, há mais riscos financeiros, há mais riscos de golpe, de perda de recursos. Mas se há essa venda, essa promoção, essa ideia de que se eu tiver uma quantidade X de dinheiro, então eu vou ter tranquilidade financeira, eu vou ter paz. Essa é uma promessa que o dinheiro faz e por isso muitos acabam se apaixonando por ele, amando o dinheiro. E uma terceira promessa que o dinheiro faz, e está no verso de número 9 e 10 do texto que a gente leu, 1 Timóteo 6, é que ele promete satisfação. É aquela ideia de que se eu tiver recursos, se eu tiver uma casa, se eu tiver um determinado bem, um determinado item, então eu terei plenitude. Então eu terei paz, então eu terei alegria, então eu terei satisfação na vida. Porque tudo estará tranquilamente controlado. O texto bíblico nos mostra que isso é um erro, que isso é uma dificuldade. Só que falar de amor ao dinheiro é sempre algo muito difícil na vida das pessoas. Por quê? Porque a maioria de nós não se enxerga como alguém que ama o dinheiro. Normalmente, quando a gente pensa sobre isso, a gente leva em consideração os extremos. As pessoas extremamente ricas, as pessoas extremamente gananciosas. Mas não considera que nós, eu e você, podemos, sem perceber, estarmos amando ao dinheiro. E isso é muito sutil. Isso é muito difícil de perceber. Quer ver? Por que é tão difícil enxergar essa realidade? Primeiro, porque a maioria de nós confunde amor ao dinheiro com ter muito dinheiro. De fato, nós passamos a ideia de que apenas os ricos ou as pessoas que têm muitas posses, as pessoas que estão lutando para ter muitas posses, são aquelas que amam muito dinheiro. Só que isso não é verdade. Você pode ser uma pessoa financeiramente com poucos recursos, mas colocar o dinheiro acima de todas as coisas. Você pode ser alguém que está crescendo na sua carreira e não amar o dinheiro e saber usar o dinheiro com sabedoria. E uma mesma pessoa, tendo a mesma renda que você, amar o dinheiro, isso vai impactar as relações, a forma como ela enxerga o mundo. Portanto, o amor ao dinheiro não tem a ver com a quantidade de recursos que você possui. Mas às vezes a gente acha que é dessa forma. Segundo, normalmente as pessoas disfarçam a ganância e a ambição com justificativas aparentemente nobres. Porque é muito difícil você criticar, por exemplo, um pai de família que passa horas e horas e horas e horas num trabalho. Porque veja, qual é a linha entre alguém que está trabalhando duro para fornecer uma boa vida para a sua família e alguém que está colocando o dinheiro como sua fonte de segurança? É uma linha muito tênue, é uma linha difícil de nortear. Talvez esse seja o seu caso, esse seja o caso do seu marido, ou seja o caso da sua esposa, de alguém próximo de você que trabalha muito, que
estuda muito, que quer avançar, que quer crescer, como é que a gente sabe se isso é saudável ou se isso não é saudável? Porque, veja, eventualmente no trabalho você vai ter períodos de maior carga de trabalho. Eventualmente você vai ter que deixar de ter um momento de lazer para trabalhar mais ou estudar um pouco mais. Ou ainda, passar o maior tempo fazendo determinadas coisas para poder descansar lá na frente. Como definir o quanto isso é algo saudável, nobre, de um pai, de um filho, de alguém que quer crescer e se desenvolver, da ganância ambiciosa? É difícil. Terceiro, é difícil a gente observar se nós estamos com esse amor ao dinheiro, porque normalmente nós não nos comparamos com pessoas de renda menor ou igual à nossa. Usualmente nós nos comparamos com pessoas de maior renda do que nós e acabamos nos colocando numa posição de inferioridade. O que eu quero dizer é o seguinte: se você ganha, por exemplo, 2 ou 3 salários mínimos, você normalmente não se compara com a pessoa que não tem o que comer ou que está desempregada. Você normalmente tende a olhar a vida da pessoa que está ganhando um pouco mais do que você. Então, se você tem alguém que tem um carro, você talvez não consiga observar e se comparar com aquele que financeiramente não tem carro e só usa ônibus ou um transporte público. Você tende a olhar a pessoas que também têm carro ou carros melhores, carros mais potentes, carros com mais recursos. Se você tem uma casa, você tende a olhar o fato dela estar em um bairro mais ou menos bom, ou você queria ela estar num bairro melhor, e não leva em consideração pessoas que estão em posição pior do que a sua. A nossa tendência é olharmos em comparação com os outros, de forma que acabamos ficando insatisfeitos com aquilo que nós temos. Uma outra razão por que essa questão do amor ao dinheiro é difícil de notar é porque é algo que tem a ver com o nosso coração. Não necessariamente o nosso amor ao dinheiro, a nossa ganância, se manifestará de forma explícita. Ela muitas vezes virá disfarçada do trabalho normal, do estudo normal. Porque veja, um adúltero não tem como dizer que não está adulterando. Alguém que acabou de falar um palavrão, uma ofensa muito grave, não tem como dizer que não falou. Mas como alguém vai, de fato, definir se ama ou não o dinheiro? Se precisa trabalhar, se precisa estudar, se precisa pagar as contas e os boletos todo mês? Então é difícil notar a questão do amor ao dinheiro. E uma outra questão é que a gente facilmente se acostuma com o que é bom. Então, isso até existe no termo financeiro, que é a lógica da alavancagem. Se você ganhar, por exemplo, um salário mínimo, e de repente você passa a ganhar 2 ou 3 salários mínimos, você rapidamente muda o seu padrão de vida. E se você subiu esse padrão de vida, você tem muita dificuldade de voltar e reduzir esse padrão de vida novamente. Falando num português claro, se você antes só tomava aquele suco artificial de pozinho, e aí você agora tem um pouco mais de renda e você pode agora tomar suco integral, 100% da fruta, dificilmente você vai ter a tranquilidade de voltar a tomar o suco de pozinho, se a sua renda apenas lhe permitir isso. Porque você tende a incorporar os bens, os serviços que você obteve com o seu aumento de renda. Mas quando você não tem renda, você tem dificuldade de tirar esses bens e serviços que você tinha. Então, o amor ao dinheiro é algo difícil da gente mensurar, difícil da gente perceber. É fácil talvez notar no outro, mas é difícil nós percebermos em nós mesmos ou talvez na nossa família. Até porque a forma como o amor ao dinheiro se manifesta depende muito da forma como nós enxergamos o dinheiro na nossa vida. Porque veja, se você é alguém que considera o dinheiro como um instrumento para obter alguma coisa, você poderá usar o dinheiro e amar o dinheiro e expressar esse amor ao dinheiro no consumismo, no materialismo,
na ideia de que você precisa gastar todos os seus recursos com milhões de roupas e sapatos e bolsas e ternos e carros e motos e tênis e extravagâncias e viagens e ostentação. É fácil a gente dizer que essa pessoa está usando o dinheiro de forma equivocada. Mas se você é alguém que acha que o dinheiro é uma fonte de segurança, que você tem aquela ideia de que se eu tiver dinheiro, então não terei dificuldade, talvez o seu problema seja um excesso de poupança, veja só. Talvez você poderia ter uma qualidade de vida melhor para você e para sua família. Talvez, quem sabe, pagar alguma coisa melhor para o seu filho, para sua mulher, um plano de saúde, um seguro de vida, alguma coisa que protegesse mais a sua família, mas você não faz isso porque você tem a ideia de que eu preciso guardar e guardar e guardar e guardar muito dinheiro para quando tiver um problema, então eu usarei. O que está mais errado? O que guarda muito ou o que gasta muito? A gente pode achar que o que gasta muito está errado, mas biblicamente os dois estão em pecado. Porque os dois estão colocando o seu amor no dinheiro. Uma outra questão que é difícil de pensar é porque eu posso manifestar, na verdade, não o amor ao dinheiro, mas o amor a determinada coisa que me afasta de Deus. E o dinheiro vai se tornar um recurso para eu utilizar, para eu me afastar de Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem colocado o seu amor, a sua esperança numa imagem, numa projeção, num vender-se, numa imagem de felicidade, você vai usar o dinheiro, muitas vezes, como um recurso para cometer um ato de pecado, para fazer uma série de eventos e procedimentos para valorizar a sua imagem. O problema aí não é o dinheiro, o problema é como você está usando o dinheiro, que você está colocando na sua imagem, na sua beleza física, a sua razão de existir. E o dinheiro acaba se tornando um instrumento disso. Uma outra questão é, por exemplo, a lógica da imoralidade. Alguém que pratica imoralidade, que ama imoralidade, mas o dinheiro agora abre portas para praticar mais imoralidade. Aquele que ama a violência, ele abre mais portas para praticar mais violência. Então, o amor ao dinheiro não é simples de se pegar. Mas é importante que a gente note. E como é que a gente pode perceber na nossa vida se nós estamos amando o dinheiro mais do que a Deus? Bom, a gente precisa fazer algumas perguntas. Uma delas é pensar o seguinte: como você classifica a sua vida em relação aos recursos financeiros? Uma coisa que acontece e é muito comum é que as pessoas acabam achando que o fato de você ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro acaba sendo uma matriz de identidade da pessoa. É aquela ideia de que eu valho porque eu tenho muito dinheiro, eu valho porque eu tenho muitos recursos, eu valho porque eu sou uma pessoa que tenho grande capital. É a ideia de alguém que, porque tem muito dinheiro, se acha muito esperto e sabe muita coisa da vida. O que é absolutamente falso. Você pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa idiota. Você pode ter muito dinheiro e nos seus relacionamentos ser um completo fracasso. Mas o amor ao dinheiro vem dessa ideia de que eu sou bom o suficiente porque eu sou rico, ou porque eu tenho posses, ou porque eu tenho mais do que o outro. Você percebe que você pode estar amando ao dinheiro quando você só vai a Deus, ou você só se importa com Deus quando você quer mais recursos financeiros, ou quando você apenas só sabe pedir coisas a Deus. Você não agradece a Deus por quem Ele é, não agradece a Deus pelo que Ele fez na sua vida, você apenas pede mais e mais e mais. Uma outra forma que a gente pode medir o amor ao dinheiro é como você o utiliza para generosidade, para abençoar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Se o seu foco no dinheiro é apenas em você, você e você, provavelmente há amor ao dinheiro. E por que isso tudo é importante? Porque se você e eu esquecermos que quem nos sustenta e quem nos governa e quem cuida de nós é o Senhor, nós vamos entrar numa série de dificuldades. É o que diz o texto. Primeira
Timóteo 6, 9 e 10. Ele vai dizer, veja o que ele diz no verso de número 9. Aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas. Por quê? Porque essa riqueza, se não ordenada no coração, pode levar essa pessoa a observar a vida com oportunidades de tirar do outro, com oportunidades de usar os recursos para ter poder, para ter uma pessoa, para dominar a situação, para usar o dinheiro em ambientes onde ele não deveria ser usado, para comprar pessoas, comprar amizades, quando não deveria ser dessa forma. Ao mesmo tempo, se você ama o dinheiro, você acaba se metendo em muitos desejos errados e perigosos, que podem levar à perda. Porque ele vai dizer que muitos, na cobiça pelo amor exagerado ao dinheiro, se desviaram da fé. Se afastaram de Deus. E não apenas se afastaram de Deus, mas ele vai dizer, no final do verso 10, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a pessoa nessa corrida para ter mais e mais recursos, e uma casa maior, e um móvel maior, e um carro maior, e um emprego maior, e mais, ela acabou criando dores e tormentos para si própria. Você sabe histórias de pessoas que, por causa de suas profissões, por causa da sua busca por prazer, por dinheiro, por posses, por uma casa maior, por um pouco mais de recursos, perderam família, machucaram suas esposas e filhos, abriram mão de cuidar dos seus familiares. O amor ao dinheiro pode nos afastar de uma vida plena. E aí podemos nos tornar uma das piores coisas. Um homem e uma mulher que é tão pobre, que só tem dinheiro na vida. Porque veja, esse não é um discurso e é uma ode a você não desenvolver-se, não trabalhar, não avançar, não ir em frente. Pelo contrário, se você pode avançar e se desenvolver, você deve fazer isso. Porque é uma forma de usar o seu tempo, o seu talento, os seus recursos de uma forma que honre a Deus. Mas a pergunta que você e eu precisamos fazer é a seguinte: para que eu quero ficar mais rico? O que eu estou fazendo com o dinheiro que eu já recebo ou que eu já tenho nesse momento? Quais são as minhas motivações ao gastar, ao poupar, ao investir os meus recursos? Porque pode ser que o seu problema seja que você está depositando no dinheiro uma confiança, uma esperança que o dinheiro não irá satisfazer você. Sim, o dinheiro pode te dar bons tratamentos médicos, isso é ótimo. Mas não necessariamente isso lhe trará saúde. Sim, o dinheiro pode abrir portas para relacionamentos e pessoas em ambientes diferentes, mas isso não quer dizer que você vai ter amizades verdadeiras. Sim, o dinheiro pode tornar a vida de um casal, de uma família, mais confortável, com mais recursos, com oportunidade de lazer e de viagens, mas isso não quer dizer que haverá paz, que haverá harmonia, que haverá amor na sua família por causa do dinheiro. De fato, o que muitas vezes acontece é exatamente o contrário. Por causa do dinheiro, por causa das finanças, a briga na família, desrespeito na família, traição, a roubo. Não é o quanto você tem, mas o como você lida com o que você tem, que Deus está interessado. Por quê? Porque você pode ter muito dinheiro, mas ser alguém extremamente avarento. Mas você pode também ter bastante dinheiro e ser alguém generoso. Você pode ser alguém que sabe usar o seu dinheiro com sabedoria ou não. E para isso nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar que o dinheiro, ele mesmo, não traz esse poder todo. Eclesiastes, no capítulo 5, nos mostra isso. O dinheiro, por si só, não traz contentamento para a nossa vida. Ele não tem a capacidade
de nos satisfazer. Porque ninguém tem dinheiro suficiente. Você já viu alguém que diz, não, eu estou bem de dinheiro? Essa pessoa precisa ter uma maturidade espiritual e emocional e dizer, não, eu tenho recursos que se eu administrar e em situações normais não vou ter problema. Mas dificilmente isso ocorrerá se a pessoa se deixar ser dominada pelo dinheiro. Veja o que diz Eclesiastes 5, verso de número 10. Ele vai dizer, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso é vaidade. O dinheiro eventualmente vai atrair parasitas e pessoas que vão querer usar, se aproveitar de você porque você tem mais recursos. Isso é uma tragédia para quem tem muito dinheiro. A pessoa gosta de mim porque gosta de mim ou ela gosta de mim por causa dos recursos e dos meus bens? Verso de número 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Eventualmente, ter muito dinheiro produz ansiedade, porque a pessoa fica o tempo todo pensando em como ganhar mais, investir mais, ou como não perder, como não ser enganado, como não ser roubado, como não ser passado para trás. O dinheiro pode eventualmente gerar sofrimento. Veja o verso número 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Então aquilo que deveria lhe trazer paz, porque essa era a promessa, lhe traz sofrimento. E ele é inseguro, ele pode ser facilmente perdido. E ele é temporário. Veja o verso de número 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Mesmo que você tenha muitos recursos, um dia você irá morrer. Por isso Jesus vai dizer, olha, tenha tesouros no céu. Tenha uma vida com Deus. Porque só Ele pode trazer vida. E aí, qual é o remédio para o amor ao dinheiro? Qual a cura para o amor ao dinheiro? Cristo. 1 Coríntios capítulo 8 vai contar uma história de generosidade, a história de uma igreja na Macedônia que era pobre, financeiramente pobre, num local pobre, com poucos recursos. Mas aqueles irmãos, vendo a necessidade de outros irmãos, porque amavam ao Senhor, doaram além das suas capacidades para ajudar aqueles que necessitavam. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11 que eles assim fizeram porque eles entenderam que Jesus, sendo rico, deixou a sua vida para nos amar e morrer na cruz por nós. Nós podemos viver sem o amor ao dinheiro se nós colocarmos o nosso amor e nossa esperança no Senhor. Porque Ele, que é o dono de todas as riquezas, escolheu vir a essa terra, viver de forma simples. Porque o próprio texto bíblico vai dizer que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. A única posse que ele tinha era uma túnica que depois foi pega pelos soldados. Esse Jesus, que tinha todas as riquezas em glória, que promete que vai suprir todas as nossas necessidades, Filipenses 4,19, ele veio a essa terra e deixou as suas riquezas para nos dar vida, dar da sua riqueza eterna, da sua salvação, da reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados, a segurança da nossa vida, a certeza de que estaremos na presença de Deus, a certeza de que Ele não nos abandonará. E Ele nos garante e promete que Ele nos suprirá com todas as suas riquezas em glória. Filipenses 4,19. Apenas quando colocamos o nosso amor, a nossa confiança e a nossa segurança em Cristo, nós podemos descansar. E isso não significa não trabalhar, não estudar, não se desenvolver, não buscar novas oportunidades. Significa que nós vamos fazer isso tudo, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus cuida de nós, sabendo que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E fazendo isso para a glória do nome dEle e para o nosso bem. Esse que eu desejo para você e para a sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor lhe faça prosperar, que o Senhor cuide da sua vida.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida.